estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen Rúbia e essa aula de Geografia é do 8º ano dos anos finais do ensino fundamental. Vocês sabem quais são os principais fatores que definem o tamanho de uma população? Nesta aula, nós iremos aprender sobre o perfil demográfico da população brasileira. Mas antes de começar, não se esqueça de apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, para marcar sua presença. Enquanto isso, eu tenho um recado para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula trabalhará a habilidade que busca analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população, perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial. E o objetivo da aula é entender como a natalidade, a mortalidade e a migração interferem no tamanho de uma população e nas suas características. Informações dadas, vamos começar a nossa aula. Você sabe o que é dinâmica demográfica? O tamanho de uma população está relacionado à dinâmica demográfica. A dinâmica demográfica descreve a variação quantitativa da população. Os fatores influenciadores da dinâmica demográfica são a natalidade, a mortalidade e a migração. Vamos então conversar a respeito dos conceitos básicos sobre o estudo da população? Podemos iniciar o assunto buscando entender o que é a população absoluta de um determinado país, que seria a população total que mora naquele país. Os países mais populosos do mundo são a China, em primeiro lugar, onde vivem mais de 1 bilhão e 4 milhões de pessoas, e a Índia, em segundo lugar, onde moram mais de 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. Os Estados Unidos da América é o terceiro país com o maior número de habitantes, somando algo em torno de 326 milhões de habitantes. E aí, você sabe dizer aproximadamente quantos habitantes existem no Brasil? O Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, com mais de 213 milhões de habitantes. A partir disso, a gente pode imaginar como é a demanda por educação, saúde, moradia, segurança nesses países. Bem alta, né? Outro conceito que podemos conhecer em relação à população é o de população relativa, ou densidade demográfica. A densidade demográfica nos possibilita analisar a proporção da população com base na ocupação em relação ao território. E ela pode ser calculada quando pegamos o dado da população total de uma região e dividimos pela área dessa mesma região, geralmente em quilômetros quadrados. Vejamos no exemplo a seguir. A cidade X possui uma população de 10 mil habitantes e tem uma área de 100 quilômetros quadrados. Sendo assim, se dividirmos a população pela área da cidade, chegamos ao resultado de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Como exemplo no mundo, podemos citar Bangladesh, com uma densidade demográfica maior que 1.100 habitantes por quilômetro quadrado, sendo um dos países com uma das maiores densidades demográficas, pois além de ser um dos países mais populosos do mundo, ele possui um território pouco extenso. Um indicador que influencia diretamente na população é a taxa de natalidade, que faz uma relação do número de nascidos vivos para um grupo de 1.000 habitantes no período de 1 ano. São considerados somente os nascidos vivos, pois os que nasceram mortos não causam impacto relativo na dinâmica populacional. A taxa de natalidade é um importante indicador, uma vez que mostra os países que estão praticando alguma política de controle de natalidade e se tem sido eficiente ou não. Por exemplo, quando a taxa de natalidade de um país é alta, pode ser um indicador de que aquele país não está investindo muitos recursos em medidas de planejamento familiar e controle de natalidade de modo formal e não invasivo. O modo formal seria por meio de campanhas de conscientização da população, orientando a respeito dos custos elevados para o Estado com políticas assistencialistas e também dos gastos individuais dos pais na criação dos filhos. Isso ocorreu no Brasil por volta das décadas de 1960 a 1980. Na China, por exemplo, durante as décadas finais do século XX e início do século XXI, existiu a política do filho único, onde o governo chinês proibia ao casal de ter mais de um filho
E caso isso acontecesse, toda a assistência necessária seria custeada pelos pais e não mais pelo governo chinês. E os gastos com assistência das crianças eram consideravelmente altos. Mais um indicador importante na dinâmica populacional é a taxa de mortalidade. Essa taxa pode ser calculada somando todos os óbitos que ocorreram no período de um ano e dividido pela população total de um determinado local, chegando em um resultado para cada grupo de 1.000 habitantes. Dentro da taxa de mortalidade, existem várias subdivisões, pois há muitos fatores que influenciam a taxa de mortalidade, como a violência, as doenças, os desastres naturais, a subnutrição, as condições físicas das pessoas, entre outros. A partir do momento em que temos tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade, podemos calcular então o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Por exemplo, na cidade Z, a taxa de natalidade foi de 10 nascimentos por um grupo de 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade foi de 5 óbitos por um grupo de 1.000 habitantes. Vemos então que o crescimento vegetativo na cidade Z foi de 5 habitantes para cada grupo de 1.000. Isso mostra se a população de um determinado lugar está crescendo ou diminuindo, sem considerar a influência da migração nessa dinâmica. Estudante, não esqueça de assinar a lista de presença nesta aula. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Outro marcador importante é a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é a média do número de filhos dividido pelo número de mulheres de 15 a 49 anos, porque são consideradas as mulheres que estão na idade fértil. Essa taxa tem influência direta na taxa de natalidade e muda bastante ao longo dos anos. No Brasil, ao longo do século XX, houve uma alteração considerável na taxa de fecundidade, uma vez que no Brasil rural, até meados do século XX, a taxa de fecundidade alta representava ter muitos filhos, e isso, por sua vez, representava ter mais mão de obra para trabalhar no campo. Já no Brasil urbano, nas décadas finais do século XX, os filhos passaram a representar gastos elevados para a criação. As mulheres tiveram maior acesso à educação e aos métodos contraceptivos. Outro fator que influenciou na diminuição da taxa de fecundidade foi o aumento significativo das mulheres no mercado de trabalho. Outro indicador que influencia diretamente na população é a migração. A migração é o movimento de chegada ou de saída de pessoas de determinada região. Por exemplo, em um determinado país, quando pessoas vindas de outros países entram nesse país para morar, elas são chamadas de imigrantes. Quando pessoas de um determinado país saem para morar em outros países, elas são chamadas de emigrantes. Entenderam a diferença? Então, para podermos definir o crescimento da população, nós usamos a taxa de crescimento vegetativo e a taxa de migração. Com todos esses dados em mãos, é possível construir pirâmides etárias que nos permitem analisar as características da população de determinado país e, assim, entender de que modo aquele país vem se desenvolvendo. Pirâmide etária é um gráfico. Ele nos permite analisar a distribuição da população de um determinado local por idade e sexo. A base da pirâmide representa a proporção de crianças e jovens. O corpo representa os adultos e o topo representa a população idosa. Alguns padrões de formas de pirâmides podem ser associados tanto a crescimento, estabilidade ou mesmo diminuição da população. Por exemplo, na primeira fase, as taxas de natalidade e mortalidade são altas. A base da pirâmide é alargada, o corpo vai afunilando e o topo é bastante fino. Isso indica que o país apresenta um baixo investimento em saneamento básico, baixa atenção à saúde da população e poucos avanços na educação. Pode servir para indicar que o país está em fase tardia de desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Como exemplo, podemos citar alguns países da África, da Ásia e do Oriente Médio. No Brasil, essa fase se deu até meados do século XX.
Já na segunda fase, a base da pirâmide já não é tão larga, se aproximando da largura do corpo, e o topo começa a apresentar um leve alargamento. Essas características são atribuídas principalmente ao êxodo rural. Vocês lembram o que é êxodo rural? É a saída de uma população do campo para ir morar em cidades. É na cidade que acontece a maior influência do governo em orientação familiar, distribuição gratuita de métodos contraceptivos e atenção à saúde, além de acesso à educação de qualidade. Essas ações, somadas aos custos de moradia e à participação efetiva da mulher no mercado de trabalho, promovem queda nas taxas de natalidade e mortalidade, influenciando diretamente nas características da pirâmide etária da população. O Brasil passou por essa fase entre as décadas de 1960 e 1980. Na terceira fase da transição demográfica, acontece um equilíbrio da taxa de natalidade e mortalidade. As pessoas passam a ter menos filhos. As condições de acesso à saúde da população melhoram consideravelmente. A educação melhora em qualidade e na facilidade de acesso. A base da pirâmide e o topo se aproximam e o corpo passa a ser mais alargado. Atualmente, o Brasil se encontra nessa fase. As alterações culturais, o fato da mulher estar inserida no mercado de trabalho, ser independente financeiramente, estudar mais e ser mais autônoma sobre a escolha de quando ou não ter filhos, influencia na taxa de fecundidade e, por consequência, na taxa de natalidade. Nascendo menos pessoas, há uma diminuição na população economicamente ativa, ou seja, falta gente para trabalhar. E com isso, o país tem dificuldades em arrecadar impostos e promover políticas públicas direcionadas aos mais idosos, por exemplo, que representariam grande parte da população. Como alternativa para superar a falta de mão de obra, os países que passam por essa fase tendem a investir em tecnologia e em políticas de imigração. Como exemplo, podemos citar o Japão e a França, que são considerados países desenvolvidos. Agora, vamos praticar um pouco para fixar o conteúdo da aula de hoje? Relacione corretamente as colunas. Na primeira coluna, nós temos população absoluta, dinâmica demográfica e crescimento vegetativo. E na segunda coluna, nós temos diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado lugar, indica se a população está crescendo ou diminuindo. População total de uma determinada região, exemplo, um país. Descreve a variação quantitativa da população. Está bem fácil, né? Você terá 15 segundos para responder e fazer a relação entre essas duas colunas. Vamos ver as respostas comigo? População absoluta. Letra A. É a população total de uma determinada região. Exemplo, um país. Dinâmica demográfica. Letra B. Descreve a variação quantitativa da população. E crescimento vegetativo. Letra C. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado lugar. Indica se a população está crescendo ou diminuindo. E aí, acertaram quantas? Espero que todas! Agora é a hora da atividade. Para entender melhor todo o conteúdo da aula de hoje, que tal colocar em prática com a sua própria família? Faça uma análise na sua família e anote em seu caderno quantas pessoas são crianças, adultos e idosos em sua moradia. Além disso, pergunte aos seus avós quantos filhos eles tiveram e depois compare com a quantidade de filhos que os seus pais tiveram. Você também pode perguntar se os seus avós ou pais sempre viveram na mesma cidade que vivem hoje ou vieram de outro lugar. Essa análise te ajudará a entender um pouco sobre a dinâmica demográfica. E envie a sua atividade para o nosso Instagram, @deveremcasanatv. Sendo assim, nesta aula, nós aprendemos como a população está sempre se modificando, através da natalidade, da mortalidade e da migração.
Entendemos o que é a população absoluta, população relativa, crescimento vegetativo e aprendemos a analisar uma pirâmide etária, além de ter entendido um pouco sobre a dinâmica demográfica da população brasileira. A nossa aula está chegando ao fim. Se você ainda não assinou a lista de presença, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Não deixe de fazer isso. Continue acompanhando as aulas deste canal. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, até a próxima aula!